Noite, queridos alunos, nós estamos retomando então nossas aulas desse semestre, o PL3, e esperamos que todos estejam bem e lhes saúdo cada um. Se pudesse abraçá-los nesse momento, abraçava individualmente cada um, e estou muito feliz de estar aqui. Todos nós conhecemos bem que no último ano e meio vivenciamos um período muito difícil, um período, vamos dizer assim, catastrófico, né, na história da humanidade e nossa também aqui no Brasil, do ponto de vista do evento pandêmico causado pela Covid-19. Assim, eu espero de coração que todos vocês estejam bem e que superem todas as dificuldades que foram inerentes a esse período, e que possamos juntos, então, superar as dificuldades na esfera pessoal, como também na esfera acadêmica. Nesse sentido, me proponho a empreender esforços para atingir esse objetivo e peço que vocês também assim façam. Vocês sabem que, de acordo com a Resolução 5294 do CONCEP, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPA, que aprovou justamente o ensino remoto emergencial, nós vamos continuar realizando as atividades por meios digitais, ou seja, através dessas salas de webconferências, né, com o desenvolvimento das nossas aulas no sistema síncrono ou assíncrono, de forma alternada. As aulas síncronas, como as que aqui nós estamos desenvolvendo aqui ao vivo, são simultâneas e vão ser feitas por meio da plataforma Google Meet, que é aquela que nós adotamos e melhor achamos, nos adaptamos a essa plataforma. As atividades assíncronas, que também serão enviadas a vocês, elas vão ser desenvolvidas nos ambientes virtuais, né? Mas enviaremos, então, com gravações, por meio do YouTube, o correio eletrônico, vídeos, aulas, textos, enfim. A nossa disciplina, o direito administrativo, e aqui nós vamos dar a parte especial do direito administrativo, ele foi particularmente inserido nesse contexto de pandemia. É possível que enumeremos uma série de consequências jurídicas que decorreram da pandemia nos mais variados subtemas do direito administrativo, tais como o regime jurídico administrativo, a organização administrativa, empresas estatais, processo administrativo, licitação, contratações públicas, serviços públicos, infraestrutura, concessão, parcerias público-privadas, poder de polícia, sanções, infrações administrativas, os condicionamentos ou restrições à liberdade e à propriedade, as atividades de fomento, o sistema federativo, judicialização, controle, servidores públicos, aspectos de regulação, a responsabilidade dos agentes públicos, contratações públicas emergenciais, além de exame de uma nova legislação, e inclusive exuberante legislação acerca da matéria, tanto nas esferas federal, estadual e até municipal. Nós sabemos já exaustivamente que a Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, declarou a pandemia do Covid-19 como uma doença a atingir toda a humanidade, e por isso a denominou de pandemia. Esse termo significou que a doença seria disseminada nos diversos continentes. Essa crise da pandemia, como nós já estamos exaustivamente sabendo, e de forma, para muitos, de forma muito dolorosa,
pelo quantitativo das milhares de pessoas que perderam suas vidas durante esse período, sobremaneira no Brasil, mais de 600 mil vidas perdidas em função desse evento tão trágico que atingiu a humanidade e o nosso país, acarretou uma crise no sistema público e também privado da saúde, com reflexos negativos incomensuráveis. Esses reflexos desafiaram as autoridades estatais, o poder público, a população, a adotar medidas preventivas ou repressivas para a superação dessa crise. Sabemos que esse evento pandêmico, causado pela Covid-19, provocou e ainda provoca uma série de questões jurídicas, o que redundou na necessidade de uma interpretação jurídica adequada de vários institutos próprios do direito administrativo. Sabemos que os efeitos da pandemia ainda persistem, ela ainda não acabou, e os efeitos são duradouros na área econômica, na área social, na área pessoal. De sorte que todas essas questões também são traduzidas no direito, e cabe então aos operadores do direito ponderar sobre esses problemas que decorreram e ainda persistem em relação à pandemia. Muito se escreveu sobre a inegável importância do direito administrativo no momento de crise. Esse direito administrativo que contém ou tem mecanismos, ferramentas para nortear medidas a serem adotadas pelos poderes públicos. O direito administrativo, tradicionalmente, ele já apresenta, como sabemos dos nossos estudos sobre a maneira do direito constitucional, já temos diversas ferramentas importantes para os momentos de crise. No texto constitucional, encontramos diversas normas excepcionais que são consagradas no ordenamento jurídico para lidar com situações também excepcionais, como, por exemplo, a desapropriação por necessidade pública prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, a requisição de bens no caso de iminente perigo público, hipótese do artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, a contratação temporária de servidores públicos sem concurso público para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da administração, a hipótese do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, a possibilidade das contratações diretas com dispensa de licitação de empresas de prestação de serviços, fornecimento de bens, execução de obras, nos casos de calamidade, no caso presente, no caso de guerra, grave perturbação da ordem, bem como nos casos de emergência ou calamidade, quando houver o risco de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos, outros bens públicos ou particulares. Já havia essa previsão, mesmo antes da pandemia, e ela se tornou real e, inclusive, com adaptação de normas, leis, que foram justamente editadas para tratar dessas situações emergenciais e permitir a adoção de providências administrativas em caráter excepcional. Nessa situação de crise da saúde pública, 2 institutos de direito administrativo ganharam destaque especial. Os serviços públicos, todo o aparato estatal, conjuntamente com o aparato privado também, de saúde pública, e também o poder de polícia, que se voltou
para atitudes de coibição de atividades, atitudes de interdição de atividades, atitudes de imposição de medidas restritivas a liberdades, direitos, interesses e bens. No que diz respeito à gestão e execução de serviços públicos de saúde, a necessidade da prestação emergencial dos serviços do Estado, traduzida na organização de uma forma como uma operação de guerra para prestar os serviços de saúde nos hospitais públicos e privados. No campo do poder de polícia, aquele denominado direito administrativo ordenador, a administração pública ela já tem prerrogativas, né, de exercer o seu poder de polícia com implementação de restrições à propriedade e à liberdade das pessoas na forma da legislação vigente. Vocês já estudaram o poder de polícia no semestre anterior. É ele que autorizou e autoriza medidas que têm como fundamento o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Uma das características marcantes do poder de polícia é justamente a sua autoexecutoriedade. Lembram? Que representa aquela prerrogativa conferida à administração para implementar os seus atos sem necessidade de manifestação prévia do Poder Judiciário. Antes mesmo da pandemia, né, por exemplo, no tempo do combate à epidemia da dengue, alguns entes da federação, aqui no Brasil, adotaram medidas de poder de polícia para a garantia da saúde pública. A lei que regia à época essas medidas dispôs sobre a adoção de medidas de vigilância na saúde, inclusive com a permissão do ingresso forçado em imóveis, em residências privadas, quando verificada uma situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, no caso, aquele vírus denominado chikungunya e o vírus da Zika. Outros diplomas legais também estabelecem a possibilidade de interdição voluntária de pessoas com a restrição a liberdades pessoais em favor da proteção à saúde. São exemplos a internação involuntária das pessoas portadoras de transtornos mentais, a internação involuntária de dependentes de drogas. Então, lembrem-se que não só agora, mas desde antes, o ordenamento jurídico já possuía normas que efetuavam essa possibilidade de imposição da supremacia do interesse público em face do interesse privado. Em face de toda essa tragédia da pandemia, foi publicada uma lei, a Lei 13.979 de 2020, que regulou inicialmente as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, prevendo soluções jurídicas para o momento inicial da crise. Esse estado de calamidade pública foi anunciado por atos legislativos e atos administrativos, como, por exemplo, o ato administrativo por excelência, que é o decreto, que foram inúmeros nas esferas federativas, né, e foram justificados ante a urgência das situações vividas e do caos socioeconômico em face do isolamento social, das restrições às liberdades de locomoção e das restrições à liberdade de iniciativa econômica. O Poder Judiciário, né, foi sistematicamente acionado
inclusive para assegurar a adoção dessas medidas. Lembram das contendas judiciais que foram colocadas diante de atitudes não condizentes com aquilo que deveria ser feito pelo Poder Executivo. Então, foi necessário o acionamento do Judiciário para que dissesse o que a comunidade, o que as unidades federadas deveriam fazer. Foi o caso da ação direta de inconstitucionalidade 6341, que declarou que era competência concorrente da União, dos estados e municípios legislar em matéria de saúde pública, diante da inércia e da não atitude positiva do governo federal em face da coibição da pandemia. Outra ação foi a arguição de descumprimento de preceito fundamental 672. Essa arguição essa DPF foi formulada pela OAB, visando impedir a presidência da República de interferir no trabalho técnico do Ministério da Saúde e das decisões dos governadores. Capítulo muito triste da nossa história política brasileira. Vejam bem, então, institutos jurídicos que antes tinham seus confins bem demarcados em nosso ordenamento passaram, em face da pandemia, a ter de ser revisitados, ensejando a necessidade de modificações legislativas, de interpretações corretivas, de modo a atender essas situações geradas pela pandemia. Surgiu, assim, um novo direito de natureza temporária, com muitas leis com prazos de vigência temporária, justamente para disciplinar essas relações excepcionais que deverão ser enfrentadas pelas autoridades públicas de todos os entes da federação durante o período em que durar a pandemia. Também o princípio da legalidade, tão estudado na nossa disciplina, também passou a sofrer uma ressignificação. Nós sabemos que o princípio da legalidade, contido lá no caput do artigo 37, impõe que a administração pública só pode agir ou interferir na liberdade dos indivíduos diante da lei, dos termos de lei. Um rápido exame feito no início da pandemia detectou que a legislação federal relativa à pandemia importou em mais de 200 atos legislativos só naquele início. Somente em abril do ano de 2020, somente para ter um parâmetro do período mais crítico, foram editados 114 decretos presidenciais. Se nós pesquisarmos, então, os 26 estados da federação e o Distrito Federal, os números assumem uma progressão geométrica, em velocidade igual ou superior à federal. E, se pensarmos bem, os edifícios do direito administrativo clássico foram bem atingidos. Essa é uma constatação, é uma realidade, né? A própria hierarquia normativa foi posta em xeque a todo momento. Foram necessárias a adoção de medidas normativas, né? E essas medidas normativas deveriam ser implementadas num ritmo que não era possível submissão regular ao Poder Legislativo. Foram impostas, sabemos, sofremos por isso, a todos nós, medidas de fazer ou deixar de fazer,
muitas vezes não em virtude de lei, mas em razão de atos regulamentares editados de forma inovadora e urgente. Decretos, portarias, que não nasceram para dar fiel execução da lei, como aprendemos na doutrina do direito administrativo, mas para criar deveres e dizer como poderíamos ou não exercitar algumas de nossas liberdades. A legalidade, portanto, ela foi atingida duramente, ao menos nessa compreensão tradicional, né, de observância de todo um processo formal. Essa lei, já antes referida, aqui nós falamos, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ela dispôs sobre várias medidas que deveriam ser adotadas, como o isolamento, a quarentena, a determinação de realização compulsória de exames médicos, restrições excepcionais e temporárias vindas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em rodovias, portos, aeroportos, restrições em relação à entrada e saída do país, restrições ou imposição de requisição de bens e serviços de pessoas naturais, jurídicas, privadas, públicas privadas, hipótese em que seria garantido depois o pagamento, por exemplo, de posterior indenização. Enfim, à luz desse cenário todo fático, jurídico, econômico, né, surgiram as autoridades públicas, então, passaram a adotar medidas de enfrentamento dessa emergência, de modo que algumas competências foram invadidas, né, já que deveriam ser exercitadas por outro ente federado. Os estados, por exemplo, elegeram quais seriam as atividades essenciais para o funcionamento de estabelecimentos comerciais, o que, em tese, poderia ou invadiu competências conferidas aos municípios ante a existência do chamado interesse local. Fechamento de estradas, fronteiras, restrições quanto à quarentena também trouxeram muitas discussões tortuosas, tormentosas, a respeito do exercício dessas competências. No caso dos municípios, essa discussão passou a ser muito elevada, né? Pois bem, então fizemos toda esse panorama para que nós pudéssemos já paulatinamente entender a questão da intervenção do Estado na propriedade, que é o nosso primeiro tema, o tema da nossa primeira unidade, né? Pois bem, mas ainda finalizando essas considerações iniciais, nós podemos dizer que um dos efeitos da pandemia, ainda persistente, é o de ressaltar a importância do Estado e das suas funções. Nesse contexto, e aqui é algo que eu gostaria de iniciar afirmando, ganhou relevo o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, um princípio tão festejado quanto criticado nos últimos anos. Definir o interesse público nesse momento, nesses momentos particular dessa crise universal foi de suma importância. A crise do modelo do Estado de Direito e do próprio direito administrativo já existia antes da eclosão da pandemia, mas a pandemia conseguiu resgatar que o regime jurídico administrativo está constitucionalmente fundado no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ao lado da indisponibilidade do interesse público, sem que isso
implique desapreço a os direitos fundamentais, individuais, sociais. Essa pandemia, infelizmente, nos levou ao reconhecimento da relevância desse princípio como uma pedra angular do direito administrativo. Lembram, no estudo inicial da primeira parte do direito administrativo, que o nosso festejado, renomado autor administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello já dizia que todo o arcabouço da teoria do direito administrativo repousa em dois princípios, que são as suas pedras de toque, quais sejam a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. Essa supremacia dos interesses públicos, ela implica em três consequências. A primeira, a posição privilegiada do órgão encarregado de zelar pelo interesse público, né? A segunda, a posição de supremacia do órgão nas relações e as possibilidades de restringir ou de aplicar sujeições especiais no desempenho da atividade de natureza pública. Veja-se, por exemplo, o caso da requisição, que é uma das modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada, tema específico da nossa disciplina, no primeiro capítulo que a gente vai estudar. Nos termos da lei do SUS, a União, Estados, municípios podem, para atender às necessidades coletivas urgentes e transitórias decorrentes da situação de calamidade pública, né, poderá requisitar bens e serviços, como fez, tanto de pessoas naturais como de pessoas jurídicas, sendo-lhes assegurada, evidentemente, a justa indenização. De qualquer forma, o interesse público justifica a edição de atos administrativos com força jurídica, de estabelecer, ainda que de forma unilateral, obrigações, deveres, ônus, direitos nas relações com particulares. Exemplo dessa possibilidade de intervenção é a possibilidade da notificação compulsória de doenças, a fiscalização, a aplicação de sanções administrativas. Portanto, a supremacia exige restrições ou sujeições para a proteção do desempenho regular da função administrativa. Exemplos também de forma trágica, mas que foram necessários, as medidas sanitárias utilizadas para o enfrentamento da pandemia, como o isolamento e a quarentena, o lockdown. O interesse público sanitário se mostrou indisponível, com a mesma dimensão da indisponibilidade que se projetam em todos os interesses públicos. As medidas de enfrentamento da pandemia se constituem, sim, atos administrativos unilaterais, dotados que são daqueles atributos que nós estudamos, da presunção da legitimidade, da imperatividade, da exigibilidade, da autoexecutoriedade, conforme o caso. Essas medidas extremamente incisivas se tornaram necessárias. As medidas administrativas previstas na Lei 13.979 representaram condicionamentos administrativos, medidas de polícia administrativa, né, e medidas que sacrificaram direitos, evidentemente, com a possibilidade de indenização em alguns casos. Não há a menor dúvida, portanto, que todas essas medidas deveriam ser motivadas, evidentemente, porque o princípio da motivação também é um princípio constitucional relevante, né? E justamente se tratou muito da necessidade de exigir para a motivação o conhecimento técnico e científico das medidas, da imposição de medidas, como é o caso das vacinas, né?
necessário e suficiente para embasar a aplicação das medidas. O principal instrumento jurídico da Organização Mundial da Saúde disciplinou o reconhecimento de uma emergência de saúde pública, exigindo fundamentação técnica científica objetiva, tempestiva, clara, congruente, para fins da adoção das medidas sanitárias. Esse documento ressalvou que, ao decidir implementar ou não as medidas de saúde, os Estados deverão basear suas determinações em princípios científicos, evidências científicas disponíveis para a saúde humana. Então, esse é o nosso primeiro panorama, né, tratado, para que a gente possa, então, iniciar a nossa essa nossa primeira aula, né, e começar com nossos slides sobre a intervenção do Estado na propriedade.